Leitura e formação no cotidiano alienado. Nós temos aqui o livro Ao Revés do Avesso, que é um livro altamente recomendável pela Fundação do Livro Infantil e Juvenil, e da editora Pulo do Gato, também do professor Percival. E agora eu passo a palavra para ele. Bom, boa tarde. Eu vou fazer com vocês uma pequena discussão de um artigo em produção que dá continuidade aos artigos e às produções que eu já venho fazendo e, portanto, as pessoas que por acaso puderam conhecer os textos que eu já publiquei encontrarão aqui muito retorno a um tema. Não entendi isso. Fica à vontade. Não é você que está me incomodando, não, era eu mesmo. Eu estou ansioso. É que também, né, com a Patrícia e com a Nilma, que a Beth do meu lado, deve ficar nervoso. Não, mas é verdade. Então, e aí eu tenho me incomodado muito com algumas coisas, nesse vai e vem, desse achar talvez o diapasão exato de análise e a gente conseguir criar uma reflexão relativamente clara. Acho que progressivamente, inclusive, eu fui me aproximando tanto do ponto de vista da educação, como o ponto de vista da teoria da leitura, da crítica sobre leitura e da literatura, do materialismo histórico dialético, e tenho estudado mais os autores de educação dentro deste campo, e obviamente eles estarão subjacentes aqui. Contudo, mantendo de algum modo essa minha dificuldade de ficar demasiadamente preso a um único referencial, eu reconheço que dois autores estão subjacentes aqui, são dois livros de cabeceira para mim hoje, duas discussões que estão me incomodando muito. Um que é o Adorno, especialmente o texto que ele chama a filosofia e os professores, em que ele discute a questão da formação dos professores nos anos 50 na Alemanha, e o texto do livro O Cotidiano e a História, da Agnes Heller, especialmente o capítulo que ela chama de Estrutura da Vida Cotidiana. Por isso que, inclusive, como saiu indicado na palestra, vinha lá a questão, a leitura e o cotidiano alienado, com base em Agnes Heller. Mas isso aí era uma informação que eu dava para os organizadores e não parte do título. Acho que o título propriamente é isso mesmo, não é? Então eu vou tentar marcar alguns pontos, alguns princípios, antes de entrar na questão fundamental que me toca hoje, que é falar do cotidiano alienado, da forma como isso tem se realizado e se reproduzido e das consequências que eu vejo tanto para a formação de forma geral, como para a própria reflexão crítica sobre a leitura, sobre pedagogia da leitura. Lembrando, desde logo, que eu acho que eu vi tanto hoje que eu não posso esquecer de dizer isso. Não existe em Vygotsky o conceito de mediador. Existe o conceito de mediação. O conceito de mediador, tal como tem aparecido, é um conceito liberal burguês que pressupõe que as pessoas se formam por si sós na relação com os objetos e com os meios, e que o mediador é aquele que transporta daqui para lá, aquele que reúne, aquele que articula, aquele que faz. Para o Vygotsky é o oposto. O papel da escola e do pedagogo é claramente de intervenção, de incisiva intervenção, no sentido de conduzir a formação para níveis superiores. E a mediação é o processo que se dá na relação social entre um indivíduo e os outros mais formados.
e que, obviamente, de uma certa forma, os dois se formariam, mas interessa para ele o sujeito aprendiz. Só para marcar isso, porque tem sido uma conversa muito forte essa de mediador de leitura, e eu preferia falar no formador. Né? No formador como pessoa política que tem intenção interventiva, que tem ação deliberada, que tem concepção política, que tem crítica sobre a sociedade e que não está dizendo que está simplesmente conduzindo alguém, permitindo que alguém se articule com textos. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou marcar, porque isso é preciso marcar, o seguinte. Eu entendo leitura como uma questão que tem duas faces, com relativa independência em certas circunstâncias, mas que se realiza plenamente quando as duas faces ocorrem. A primeira delas, a leitura é a ação intelectiva sobre língua escrita. A segunda parte é a ação interpretante do discurso que se realiza nesta língua dentro de determinado processo de produção de sentido e determinada esfera de relação cultural. Não se pode pensar leitura sem a primeira face, ainda que em certas situações muito particulares ela se realize. É o famoso ler com os ouvidos de que o Brito fala tantas vezes. Não é? Mas ler com os ouvidos significa uma situação muito particular em que alguém realiza o acompanhamento e o acesso ao discurso escrito sem fazer a decifração. Mas, de todo modo, ele faz a intelecção de um texto escrito, oralizado por outra pessoa. O fato de ter se abandonado no debate sobre leitura, a primeira questão, sob um argumento importante, mas equivocado, de que leitura não é decifração, fez com que, considerando apenas o segundo, quase toda ação intelectiva virasse leitura. Aí eu passo a interpretar a imagem, eu leio imagem. Eu interpreto movimentos, eu leio movimentos. Eu interpreto o mundo, eu leio o mundo. Eu escuto alguém falar, eu li a pessoa que falou. Não é? Quer dizer, evidentemente que são ações intelectivas, são ações interpretantes, que se dão num certo sentido, mas que são de natureza diferente da leitura. E isso hoje, quando eu conversava com o Nilma, no outro momento, é que me trouxe essa questão, Nilma, de recuperar esta ideia. Uma das características fundamentais da leitura é o modo como se dá o processo pelo qual o sujeito realiza propriamente essa decifração, intelecção do texto escrito e depois a sua interpretação, ou muitas vezes concomitante à sua interpretação. Pela natureza do texto escrito e pela característica da língua que se produziu no texto escrito, ela demanda alto grau de monitoração, de metacognição, de ouvir, de perceber, de tomar consciência daquilo que se diz. Parar para refletir sobre o próprio dito e controlar aquilo que vai se dizendo. Controlar determinando o ritmo da leitura, controlar reorganizando o texto que se apresenta, controlar marcando o texto das formas que são mais significativas. Então, este caráter fortemente metacognitivo da leitura, se não entendido como dissociado dos processos políticos e culturais, como muitas vezes faz o David Olson, é muito significativo para pensar o processo de ler. O problema, que quando eu digo isso, é que algumas pessoas entendem que eu estou diminuindo as outras ações intelectivas nas suas características particulares, quando na verdade eu as estou valorizando, porque não as estou simplesmente subsumindo no processo de ler. E a Graça, quando esteve aqui, disse uma coisa muito bacana. Se as pessoas não sabem ler, não são as palavras dela, mas é o conteúdo, muito menos sabem ver, porque não há uma educação para ver. E a educação para ver é diferente da educação para ler. E ver, eu me digo, ver imagens, né?
interagir, interactuar com imagens que se constituem como um objeto de cultura específico. Então, esse é o primeiro elemento. Obviamente, que isso é uma outra frase que eu tenho assumido muito recentemente, mas eu olhando para trás eu vejo que é coerente com coisas que a gente dizia antes, mas é preciso entendê-la, porque em certos discursos isso deu uma questão de diferença, língua só tem uma, aqui se diz e que está na cabeça da gente. Não existe propriamente língua escrita. Existe a língua. E existe um objeto fundamental de produção da cultura, que foi a invenção da escrita, e que gerou sobre a língua, que é única, enormes consequências e transformações. E, portanto, eu tenho um espectro de língua nas pessoas que se apropriam da escrita e na cultura escrita, que é muito ampliado em relação ao espectro da língua oral. Ainda que a língua oral tenha a mesma constituição fundante da língua nos seus processos de estruturação básica, sintáticos, semânticos, o fato é que a escrita produziu mais língua, isto é, mais sintaxe, mais semântica, mais gêneros textuais, mais léxico, e que eu, aprendendo a escrita, aprendo mais língua. A língua vista, a escrita desse modo, passa a ser uma objetivação duradoura da produção cultural humana, cuja apropriação significa alcançar níveis mais abstratos de organização e pensamento na história e na cultura, e não abstratamente. Ensinar a ler e escrever, portanto, é ensinar a dimensões de pensamento e de cultura e de língua que transcendem simplesmente as dimensões da oralidade. Isso que justifica a gente ensinar a ler e escrever na escola, não é? Na perspectiva histórico-cultural, que é essa que eu estou trabalhando aqui. A literatura, por sua vez, é progressivamente um objeto da cultura, interno à cultura de tradição escrita, e que se constitui fundamentalmente por um trabalho que tem duas dimensões. Um trabalho que é sempre um trabalho de invenção, criação, e que, deixa eu pegar a palavra que eu botei aqui, é um trabalho, a literatura se definiria como a arte da palavra, e ela se caracteriza pela invenção. E a invenção é um processo contínuo, porque o inventado vira conhecido, de forma e mundo. Conforme o enfoque, o mundo ou a forma se tornam mais relevantes. Mas as duas coisas é a invenção da literatura. É a invenção das narrativas, dos universos possíveis, dos mundos possíveis que se fazem pelo texto, numa forma também inventiva. O Sartre, no que é literatura, destaca a invenção do mundo como aspecto fundamental da literatura. E por isso vai tirar a poesia da literatura e aproximar a poesia da música e das artes plásticas. Porque, segundo ele, a música é a invenção da forma. E a poesia, para Sartre, é essencialmente forma. Ora, para ele, a narrativa ficcional, o conto e o romance, é fundamentalmente conteúdo, por conta do compromisso ético que ele estabelece continuamente. Mas eu acho que nós podíamos avançar para uma ideia, para além dessa do Sartre, e dizer que literatura é forma e conteúdo. São duas invenções simultâneas e indissociáveis. A grande arte é a que inventou forma e conteúdo. E o inventar forma pode ser inventar sintaxes as mais diferentes. Joyce, Rosa, mas pode ser reinventar as sintaxes mais puras, mais exatas, mais precisas. Graciliano. Ambos estão inventando forma. Inventar forma não é apenas o novidadeiro, necessariamente. Não é? É a questão, inclusive, da determinada escolha que se articula, o processo que se deu. E ao inventar a forma, eu invento a forma em função do tipo de mundo que eu quero inventar. O mundo do Graciliano é um mundo duro, firme,
forte de quem quer racionalmente pensar os objetos do mundo. O mundo do rosa é o mundo da espantação, o mundo do misterioso, o mundo do que não se responde. São dois mundos geniais. Em certos momentos da vida da gente, parece que a grande invenção de mundos geniais é maior. Em outros momentos, parece que focar no mundo de uma verossimilhança estrita parece ser mais significativo. Mas eu acho que estão as duas. Então é isso. Então, literatura, para mim, é isto. É forma e mundo inventados. Vejam que eu abri uma maneira de falar literatura que nem necessariamente se limita ao ficcional. Eu posso ter até mesmo narrativas fatuais que, porque construídas desta forma, chamaríamos de literatura. Alguns tipos de obras jornalísticas, talvez o caso mais característico seja Os Sertões, agora do Euclides da Cunha. É difícil alguém de bom senso dizer que Os Sertões não é literatura. Não obstante, ele não é ficcional. Não é? Mas como ele tem invenção de forma, invenção de mundo, no sentido que tem esse investimento de um olhar específico de mundo, ele é literatura. Estou aceitando, portanto, um conceito de literatura que está lá no século XIX e XVIII, e estou abrindo um espaço para além do literário. Né? Por outro modo, eu excluiria da literatura estes gêneros muito focados em outras intenções e interesses. Porque eu diria aí que você tem técnica de manipulação de forma, eventualmente criação de mundo, mas numa lógica cuja finalidade não é produzir nenhum nem outro, mas sim a pura intervenção no comportamento alheio. Estou particularmente falando do discurso publicitário, né, que eu preferia excluir disso. Mas é uma exclusão difícil quando eu pego a minha primeira definição. Muito bem. Então, se eu tenho definido o que é literatura e o que é leitura, cabe agora a gente perguntar o que é o humano. E o humano tem de ser entendido como a criação do próprio homem. O homem, enquanto gênero histórico, cria a si mesmo, na sua história e no seu processo histórico de realização de si, em função de uma dimensão biológica fundamental, que era a possibilidade de ter uma grande quantidade de massa cinzenta que lhe permitia usar uma parte do cérebro para nada. Uma parte do cérebro que, disponível da demanda física do próprio corpo, sobra e ela passa a fazer o quê? A jogar, a fabular, a pensar, a simbolizar. A produção do símbolo e, por conta das capacidades de simbolizar, a produção da linguagem, da cultura e a criação do humano. Mas o humano se cria para fora de si. O humano não é nenhuma pessoa. O humano é a criação histórica da própria constituição do processo humano. E que, curiosamente, só se realiza em cada um dos indivíduos que pertencem a esse mesmo lugar. Mas se, ao se realizar, e ao realizar a totalidade humana dentro de cada indivíduo, nenhum indivíduo é um humano completo. E nenhum indivíduo é o próprio humano, mas é um humano único. Por isso mesmo, e essa expressão da Agnes Heller, uma folha explica sobre todas as folhas. Um indivíduo não explica sobre todo o humano. Vejam que nós temos o dialético da subjetividade, da universalidade, como condição constitutiva do humano. Cada indivíduo é a própria expressão do humano, mas que se realiza ontologicamente como uma individualidade singular e irredutível. Mas que não nasce senão do humano, que se realiza senão no próprio humano, e cuja capacidade de realização depende do próprio humano. Este indivíduo terá
tanto mais possibilidades de participar do humano, e agora vou usar os termos da Agnes Heller, do humano genérico, quanto mais ele tiver consciência de si e desta condição do humano, e menos automatismo, menos imediatismo, menos repetitivo, mecânico ele for nas suas ações de cultura. Ele sempre é humano. Em certa dimensão, ele sempre está no humano genérico, mas ao mesmo tempo é uma dimensão fundamental daquilo que transcende o imediatismo do cotidiano do humano genérico, que não se realiza automaticamente. Se realiza através da aprendizagem sofisticada que supera a aprendizagem imediata e os automatismos da vida cotidiana. Então, a gente passa a ter essa dupla dimensão do humano enquanto um conjunto de produções que determinam as formas de ser e que se realizam tanto na vida prática como na própria aspiração à humanidade toda. Sim, como não? Bom, se até aqui nós nos damos conta, cabe perguntar o que é que nós entenderíamos por formação, não é? E aí eu vou usar, e aqui eu estou fazendo algo muito perigoso, porque eu estou trazendo um Adorno para dentro do pensamento de Agnes Heller. Apesar de relativamente contemporâneos, seguiram caminhos um pouco distintos. Agnes Heller, esta Agnes Heller, não a de hoje, que ainda está viva e continua uma mulher muito interessante, mas a Agnes Heller que eu estou falando aqui é uma seguidora de Lukács, está estritamente dentro dos marcos do marxista humanista, não do marxista economicista, porque ela já nasce como uma espécie de crítica ao marxismo congelado soviético mecanicista, não é? Ela, Gramsci e alguns outros pensadores. Adorno tem um nascimento parecido, ele também nasce no pensamento do marxismo, na crítica marxista do começo do século XX, mas a crise do marxismo alemão gera uma crítica ao próprio fundamento da ideia básica do marxismo e, portanto, ele é um grande interlocutor e dialogador do pensamento marxista, mas ele não se caracteriza como tal, como um marxista. Está no grande campo do marxismo, mas ele não se coloca como marxista. Os marxistas contemporâneos, especialmente, dizem que a teoria crítica não é marxista, né? É fundamentalmente hegeliana. E quando a gente vai para Habermas, isso fica muito claro, que uma geração posterior da teoria crítica, para onde ela se desenvolveu, e, portanto, ela se afasta muito do pensamento de Adorno. Mas Adorno, de qualquer maneira, tem um diálogo muito intenso e é materialista histórico. Se não é marxista, não faz mal, mas ele está nesse mesmo campo e também mantém a dialética como questão fundamental e faz a crítica da cultura, que era o grande campo, o grande interesse dele, que era a crítica da cultura. E diz uma coisa que para nós é muito atual, e ele diz lá na metade do século XX, o autoritarismo norte-americano e o autoritarismo soviético são tão violentos potencialmente quanto o nazismo. Então ele vê, tanto na sociedade americana, que ele vai discutir o conceito de indústria cultural de lá, como no modelo congelado soviético, ele vê em ambos uma potência autoritária, destrutiva, que inibe a emancipação humana de mesma natureza. E é preciso, então, perguntar o que ele está dizendo, qual é a possibilidade de liberdade. E a afirmação dele, que é muito interessante, é a primeira questão da possibilidade de liberdade, é a crítica negativa. Considerando o grau de sociedade autoritária, totalitária, dominadora em que nós vivemos, a primeira manifestação e realização de liberdade é a crítica negativa. O termo crítica negativa soa mal, mas é um termo muito grande. A crítica negativa é a negação de todas as formas de pensar que constituam relações autoritárias ou pragmáticas. E, portanto, a denúncia e o apontar esta crítica, inclusive na própria filosofia, como questão fundamental de possibilidade de sobrevivência da emancipação.
ele é e tinha de ser um sujeito cético, pelo mundo em que viveu e pelas experiências que viveu. O alemão, da primeira metade do século XX, judeu, meio cristão, mas para a Alemanha basta ser meio, né? Viveu todos os horrores do mundo, e a grande questão dele é, sem dúvida, muitas vezes no debate dele, é Auschwitz, que ele está o tempo inteiro tendo que dar conta de perguntar o que é isso, e o medo dele é o apagamento, é o esquecimento histórico disso, que segundo ele também acontecia muito na Alemanha dos anos 50 e 60. As pessoas parecem que não queriam se dar, a cultura não se queria dar conta radical da crítica ao que teria sido a violência perpetrada contra a humanidade pelo nazismo, né? Então, formação para ele passa por duas coisas: ilustração e crítica negativa. Vejam, não há possibilidade de formação sem muito conhecimento. Mas muito conhecimento não garante a formação, porque a formação implica um estado de espírito, que é o que ele está chamando de crítica negativa. E que, usando as palavras dele, isso eu já citei em alguns livros meus, a formação corresponderia à disposição aberta, à capacidade de se abrir a elementos do espírito, apropriando-se de modo produtivo na consciência desses elementos, em vez de se ocupar com os mesmos elementos unicamente para aprender, conforme prescreve um clichê insuportável. E ele está falando dos professores, está reclamando que os professores só querem saber de fazer o clichê, né? Mas vejam que a formação é abertura de espírito para o conhecimento, com o conhecimento, com o conteúdo, com a ilustração. Por isso que eu falei que, né, ele fazendo toda a crítica que ele traz do pensamento moderno, ele entende a ilustração como um grande avanço da humanidade. Mas ela só faz sentido na medida em que ela se realiza com esse espírito aberto. A falta de abertura desse espírito e o conhecimento de almanaque ou de enciclopédia desses conhecimentos, e a difusão, a disseminação de conhecimentos comuns, um saber mais ou menos de tantas coisas e um pouco de tudo, esta cultura enciclopédica, almanáquica seria melhor dizer, ele vai definir como semi-formação. E a semi-formação é para ele o espírito do pequeno burguês, típico. E o pequeno burguês moderno, não é o pequeno burguês do século XX. Ele tinha lá as particularidades dele. Então, para ele não havia coisa mais horrorosa do que o von Karajan. Lembra do maestro von Karajan, com os seus pupurris de Beethoven? Ele era estudante de música, ele era pianista, ele amava a música, então para ele aquilo era o horror dos horrores, não é? Ele tinha uma implicância particular com o jazz, todo mundo sabe disso, não é? Mas eu não estou muito preocupado com essas questões aqui e ali, mas em perceber essa dimensão da questão da formação. Portanto, a capacidade contínua da crítica, o exercício contínuo da crítica, a abertura do espírito com a ilustração, com o conhecimento. E qual conhecimento? Volto para Agnes Heller. As objetivações duradouras. Ou usando o termo do Demerval, aquilo de mais elevado e mais forte que se constituiu na história da cultura humana. Os conhecimentos, portanto, de ciência, de filosofia, de história, de arte, como elementos constitutivos da possibilidade da formação. Agnes Heller vai falar em ciência, história e arte. O Adorno não estabelece isso, mas deixa muito claro a filosofia, e a filosofia se entende aí todo o conhecimento da ciência e todos os outros, e a arte. Portanto, a disponibilidade para esses conhecimentos, com abertura de espírito no seu dinamismo, numa relação dialética em que eles não estão enterrados, passivos e acabados, parece a questão fundamental da definição de formação. A formação é isso. Bom,
todos nós, para Agnes Heller de um certo modo, para o Adorno do outro, vivemos em alguma dimensão a possibilidade de formação, mas também em função das relações históricas realizadas, vivemos na semiformação, ou vivemos na cotidianidade. E, portanto, vivemos em dimensões de alienação. A alienação é constitutiva, portanto, da própria condição histórica em que vivemos no capitalismo. E na sociedade atual, na sociedade de classe, na sociedade de consumo, o Adorno chama de capitalismo tardio, para distinguir do capitalismo analisado por Marx no século XIX. O capitalismo tardio, para ele, não tinha ainda a revolução da informática. Então, vocês imaginam que o capitalismo atual é pós-tardio. Não posso falar pós, que é muito ruim esse termo. É mais que tardio, né? Se a gente quisesse pensar assim. E aí teríamos que pensar outras coisas, que eu vou tentar chegar agora nesse ponto final. De todo modo, é preciso entender isso. A emancipação, a autonomia, ou a possibilidade da plena condução da vida, e vou voltar a esse conceito, que é lindo esse conceito da Agnes Heller, de condução da vida, só se realiza numa sociedade em que as relações de opressão e dominação estão terminadas. Nós podemos viver tendencialmente nesse sentido. Podemos nos propor nessa direção, mas não poderemos exercê-la plenamente nunca. Isso é mais Agnes Heller do que Adorno. Adorno nunca fez a distinção quem é formado ou quem é meio formado. Até porque ele não falou que a pessoa é meio formada, mas ele falou em processos filosóficos e sociais, que é o processo de semiformação, que é uma análise sociológica e filosófica da realidade histórica, especialmente do capitalismo moderno, da indústria cultural, da sociedade de consumo. Ora, o que é o cotidiano? Porque agora, se a gente já tem, então, o conceito de formação, restaria entender o conceito de cotidiano, que é o conceito da Agnes Heller. Eu vou ler o primeiro parágrafo do texto dela, porque ele é muito genial, e depois a gente vai destrinchando algumas coisas. Ela diz o seguinte: a vida cotidiana é a vida de todo, italicizado, homem. Todos a vivem, sem nenhuma exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho intelectual e físico. Ninguém consegue identificar-se com sua atividade humano-genérico, que é da transcendência, a ponto de poder desligar-se inteiramente da cotidianidade. E ao contrário, não há nenhum homem, por mais insubstancial que seja, que viva tão somente na cotidianidade, embora essa o absorva preponderantemente. Isso é muito bacana, isso é a condição humana. Todos somos humanos, todos pertencemos e nos produzimos e nos fazemos humanos, e a produção histórico humana é o genérico humano, portanto, todos os homens em alguma dimensão estão no genérico humano. Mas, ao mesmo tempo, todos nós temos que dar conta da vida comum, da sobrevivência, do fazer-se comum, e isso nos coloca todos também igualmente na cotidianidade. Por isso, a vida cotidiana é a vida do homem inteiro, enfatizado por ela. Ou seja, o homem participa da vida cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade e de sua personalidade. Acontece, e agora ela vai lá para frente, que ao falar da vida cotidiana, ela observa uma série de características da vida cotidiana que a gente tem que captar para entender isso. A vida cotidiana é um simples viver. Esse simples viver é um viver, digamos, em estado de piloto automático, para simplificar o termo. É um viver normal, é um viver vivido. E ela vai dizer o seguinte: como é esse viver? Ela diz assim, algumas coisas são importantes. Primeiro, a vida cotidiana, ela tem como característica a espontaneidade. De tal maneira que é o fazer sem precisar pensar que está fazendo. Isto vale para a gente sentar, para a gente andar, para a gente atravessar um monte de coisas. Nesta vida cotidiana, a aprendizagem principal é a aprendizagem consuetudinária.
Eu estou usando muito esse conceito para muitas coisas, mas ele é bacana. Que quer dizer o quê? Aquele que se recebe por herança, aquele que se realiza pela tradição, pelo fazer que se transfere de pessoa para pessoa, de relação para relação. Ela supõe uma assimilação não tematizada. Isto é, eu aprendo pela relação direta, e não porque eu paro e reflito, vou aprender, vou assimilar. E há características nossas de comportamento, e vale a pena, quando a gente vê o estrangeiro, a gente percebe isso. E eu estou olhando para todos vocês e estou dizendo assim, vocês estão sentadas brasileiras. Estão sentadas a brasileiro. Tivesse aqui um japonês, um alemão, um africano, ele estaria sentado diferente. A expressão facial é diferente. O axis corporal é diferente. E a gente aprendeu isso. Nós não desenvolvemos da nossa natureza esses comportamentos. E isso é um exemplo muito claro de aprendizagem não tematizada, né? Que são os aprendizagens, mas tem muitas outras mais importantes. E a outra característica importante da vida cotidiana é que as motivações são efêmeras. Portanto, o que me estimula é o imediato e logo ele desaparece. A segunda característica fundamental, além da espontaneidade da vida cotidiana, é a probabilidade, que muitas vezes a gente chama também de cálculo mental, e que faz com que nós, em função dessa experiência, em função dessa vivência, hajamos mais ou menos em função do caso médio, do cálculo de segurança suficiente para se realizar. Tudo isso depende em cada momento da história. Mas o cálculo mental me permite dizer, por exemplo, eu olhar para o céu e dizer assim, leva o guarda-chuva ou não leva o guarda-chuva? Né? Porque o meu cálculo mental é a probabilidade de chuva. Mas pronto. Ou então eu vou atravessar a rua, eu olho para um lado, olho para o outro, eu vejo um carro vindo, eu muito rapidamente já tenho uma noção, em função do meu conhecimento individual do meu próprio corpo, inclusive se eu tenho condição de atravessar a rua ou não. Imaginem se eu fosse atravessar a rua, eu olhasse o carro e dissesse, a que velocidade vem aquele carro? Acho que 80 km por hora. Ele está aparentemente a meio quilômetro de distância. Eu ando a 6 km. Se eu correr, eu ando a 12. Eu tenho que atravessar 20 metros. O carro já passou e eu não saí do lugar. Não é isso? Então, os exemplos são centenas de tudo que a gente faz, tem esses cálculos, que essa probabilidade, que não é estatística não, uma probabilidade de cálculo mental. O que acontece quando a probabilidade dá errada? As catástrofes da vida cotidiana, que é outro termo muito bacana, não é? Então eu saí, esqueci o guarda-chuva, cheguei um pinto molhado no trabalho ou em casa, uma catástrofe da vida cotidiana, não é? As catástrofes têm diferentes tamanhos, não é? Podem ser muito graves. Eu errei o cálculo mental de atravessar a rua, posso morrer. É uma catastrofona, né? Posso levar um susto, que já é uma catástrofe. O cara dá uma freada em cima de mim. Não. As catástrofes da vida cotidiana são aquelas consequências dos erros dos cálculos probabilísticos que a gente faz nos nossos muitos viveres que vão acontecendo e assim por diante. Pode ser numa relação interpessoal, eu faço um cálculo errado e digo uma besteira para a pessoa, faço um cálculo errado do jeito de me vestir, enfim, todas essas coisas, né? Em terceiro lugar, a vida cotidiana ela se caracteriza pelo economicismo, o que significa dizer que nós fazemos apenas exatamente o necessário. Né? O pensamento age como ação imprescindível para a vida. Então, o economicismo é eu não faço nada além daquilo que precisa. Eu faço conforme o necessário. Isto vale, em alguns casos, para o modo econômico de ser de algumas culturas. Né? Tem, lá no interior da Amazônia, os ribeirinhos típicos, eles pescam o necessário para o dia. Morreu o assunto. Né? Então, eu vivo para o necessário, eu faço conforme o necessário, nas ações comuns da vida cotidiana. Além disso, evidentemente, a vida cotidiana ela se caracteriza pelo imediatismo. Portanto, as ideias elas não se elevam ao plano da teoria. Elas são práticas, são imediatas, são econômicas, são calculistas. Cuidado, não tem valor moral na palavra calculista aqui. E elas não saem do automatismo. E elas, portanto, elas vivem muito em função do pragmatismo. Observem que quando ela fala em pragmatismo, ela está dizendo uma coisa super bacana.
O pragmatismo diz, não há diferença entre o certo e o verdadeiro. O pragmatismo, o certo, que é o verdadeiro, é aquilo que está conforme o pragma, conforme o necessário, conforme o de acordo. Né? O certo se define pelo pragmático. Né? E não em função de qualquer tipo de fundamento ético, ontológico maior que tivesse por aí. A outra característica são os pensamentos fragmentários. Eu tenho pedaços das coisas. Né? E, portanto, eu vivo em função disso. A outra característica muito importante é que, na vida cotidiana, ela funciona na base da fé e da confiança. Então, eu não provo as coisas, nem peço que me provem exatamente no sentido intelectual. Eu acredito. E esse acreditar é tanto acreditar nas crenças que explicam o mundo, nas fés, como acreditar nas pessoas. Pelo comportamento delas, pelas relações que elas têm. Então. Ela distingue fé e confiança nessa relação. A confiança é mais nas instituições, nas pessoas, nas relações sociais. E a fé tem mais a ver com os mitos, com as religiões, com o místico e assim por diante. E ela depois, no outro texto, vai discutir a relação entre fé e consciência e preconceito, e que é muito interessante, mas não interessa aqui. A outra característica importante que da vida cotidiana é que ela se caracteriza pela ultrageneralização. Isso tem me chamado a atenção demais nas relações das pessoas. E a ultrageneralização quer dizer o quê? Quer dizer que eu faço 4 tipos de ações. Um deles é analogia. Pego o caso A, o B, o C, o D, pego e faço transferências por similaridade, por formas de ver possibilidades de correlação. O segundo caso que ela chama é o precedente. Se aconteceu comigo aquilo, então eu dou consequência para isso. O terceiro caso é a imitação e a mimese. Você faz assim, eu faço que nem você. E o quarto caso é a entonação, que basicamente você entende por o ajustar seu ambiente, o fazer como, o criar um estilo que se apropria, que se torna adequado, que se torna o suficiente, é um certo jeito de ser no conforme. Então, esses 4 elementos são 4 formas de ultrageneralização, e vejam que a ultrageneralização significa um projetar que não tem, que caracteriza os modos de pensar cotidiano e que, portanto, não exigem análise rigorosa. Por isso mesmo, a ultrageneralização se caracteriza por juízos provisórios que a prática confirma ou refuta, ou não refuta. Né? Mas a confirmação do juízo é a própria prática. O juízo é a avaliação e assim por diante. E eles se particularizam sempre na particularidade. E muitas vezes se constituem pré-juízos, prejuízos, preconceitos. E, diz ela, isso é um manejo grosseiro do singular. Para ela, isto é absolutamente normal e necessário para viver. Mas, ao mesmo tempo, quando isto é toda a vida do sujeito, ele está alienado. A alienação, portanto, é viver estritamente conforme a vida cotidiana ou conforme os modelos de ser próprios da vida cotidiana. Ocorre que na sociedade moderna, estes elementos que constituem a vida cotidiana não são mais apenas, agora não é Agnes, sou eu que estou acrescentando, horizontais, mas são também verticalizados por processos de criação e construção dessas coisas todas, de juízos particulares, de exemplos, de imitações, de repetições, de forma de ser, não é? E isso está muito próximo, que eu estou dizendo agora, daquilo que o Adorno chamou de semi-formação e indústria cultural. Então a vida cotidiana está agora
intrometida no que seria uma situação normal da vida comum, também por esses processos de cima. E para usar um conceito do Milton Santos, que eu gostava muito, das normatizações verticais, que estabelecem modos de comportamento, né? A partir da ação institucional de caráter ultrageneralizante, de juízo pré-formado, que não precisa explicação, portanto, na relação da fé e da confiança, que determinam modos de comportamento. O exemplo que eu sempre dou, que eu mais gosto de dar para explicar esse pedacinho, é a vacina contra pólio. Tomamos a vacina contra pólio sem saber por quê. Ou porque sabemos que disso não teremos pólio. Mas nenhum de nós toma uma, nem as nossas crianças. Tomam 5, 6, 7, 8. E o motivo técnico bacana e legítimo, e portanto tecnicamente justificável, nunca foi a sua imunização, porque você não precisava ter tomado 8 vacinas, mas a imunização do lugar, do ambiente. A finalidade de você multiplicar por anos aquelas campanhas de pólio, e se mostrou tecnicamente correta, era a imunização do ambiente, acabar com a pólio como possível em toda uma comunidade. Mas isso nunca se disse. Porque as pessoas não vão agir por aí. Elas vão agir pelo interesse individual, pela mimese, pela repetição, pela ultrageneralização. Então isso é tipicamente um comportamento verticalizado e construído nessa mesma lógica. Este modelo gera a ideia da possibilidade do viver contínuo sem mais do que a própria semi-formação ou a reflexão. E eu tenho tido muitas vezes, não o cuidado, mas assim, o mal-estar, não sei porque eu insisto nesse mal-estar, em ler posts de notícia. Quaisquer. Pode ser de futebol, de arte, de política. Os posts por exemplo, que tem nesses grandes sites. E quando você vê os posts, os absolutos opinativos das pessoas caracterizam exatamente este processo de um repetir pela fé, pela confiança, pela ultrageneração, pelo prejuízo, né? Pela absolutização, pela mimese, pela repetição, e constroem uma cultura afirmativa e que diz aos sujeitos, isso já é uma espécie de dobra de si mesmo, que cada um é cada um e todo mundo tem a sua opinião. E que todas as opiniões são idênticas, igualmente legítimas. O que até pode ser verdade do ponto de vista de um fundamento filosófico, mas que aplicada na prática da alienação, significa apenas a reprodução da própria alienação. A alienação, diz a Agnes Heller, e eu já vou me encaminhando para chegar na questão depois da literatura, ela ocorre... Está na hora de acabar. Meu Deus do céu. Existe alienação quando ocorre um abismo entre o desenvolvimento humano genérico e as possibilidades de desenvolvimento dos indivíduos humanos. Então, quando o indivíduo humano, na sua particularidade, não participa do humano genérico, que são as objetivações duradouras. Ciência, história, arte, para ela, né, incluir política e filosofia no texto que eu escrevi. Agora, então, eu tenho 2 minutos, vai virar provocação que eu mais queria dizer, porque eu não vou chegar, porque todo esse meu raciocínio era para dizer o seguinte: as propostas daquilo que nós estamos chamando de leitura e de literatura, tanto a produção como o exercício leitor nesse momento, tanto a produção, estão submetidas a esta ordem de produção da alienação. Ninguém se desaliena porque fica leitor. Nenhum livro de literatura é capaz, por si, de causar desalienação. E a produção literária, em grande parte, está submetida à ordem da indústria cultural e de uma disputa em que a dimensão de produção estética e indagação da condição humana por meio da invenção de forma e mundo se submete à reprodução de modelos já estabelecidos com a finalidade de reproduzir valores do cotidiano na lógica do comércio.
Portanto, nem toda literatura se pode perceber como arte, e quase toda literatura que se produz, mesmo quando arte, está ameaçada de transformar-se em mercadoria. E reproduzida como mercadoria e recebida como mercadoria, ela compõe o mundo do cotidiano alienado. E, portanto, nós não teríamos por aí nenhum tipo de emancipação ou descoberta maravilhosa de um leitor. Eu não vou poder falar, Nilma, porque ele não deixou. Mas o bacana que vai ficar de convite, porque eu sei que está me cobrando, mas me dá a saída. Me dá um ar, me dá uma respiração. A condução, a ideia... Está aí, exatamente. Né? E muito do que se vende como bonito por aí. Né? Mas o bacana é que ela vai falar assim, mas é possível, como tendência, nós vivermos para a emancipação, diz Agnes Heller. E é isso que ela vai chamar, eu vou gastar 2 minutinhos, a condução da vida. Condução da vida, ela foi pegar de Goethe. É um conceito que ela pega do Goethe. E ela diz o seguinte: o que é a condução da vida? A hierarquia da vida cotidiana é efetuada pelo indivíduo consciente, de tal modo que, expressão dela, a muda coexistência da particularidade da generalidade, que é a condição de alienação, a muda consciência entre o particular e o geral, de tal maneira que a pessoa está imersa no mundo sem saber dele, é substituída pela relação consciente do indivíduo com o humano genérico. Isto permite a aspiração e a autorrealização e a fruição da personalidade. Supõe uma vida própria. Embora mantendo-se na cotidianeidade, cada um apropria-se a seu modo a realidade e impõe a ela a marca de sua personalidade. Isto é possível como tendência, não como condição absoluta no mundo atual. Como vimos, a condução da vida, agora já adversário, a condição da vida não pode se converter em possibilidade social universal, a não ser quando for abolida e superada a alienação. Mas não é impossível empenhar-se na condução da vida, mesmo enquanto as condições gerais econômico-sociais ainda não favorecem a alienação. A formação, portanto, para voltar ao Adorno, significa dar as condições objetivas e subjetivas para que cada um de nós possa ter a sua condição de vida. É isso. Eu tô... Bom, a proposta é a gente conseguir... Deixa eu encerrar aqui, deixa eu encerrar a gravação. A proposta é a gente fazer uma segunda, a continuação, o módulo 2, para quem está assistindo, né, em Percival, fazer o módulo 2. Tá bom. Tá bom? Obrigada. E ficamos aqui, então, e sugerimos ao revés do avesso.